Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Vim aqui hoje para a gente gravar a nossa videoaula da semana, que vai do dia 1º ao dia 8. Bom, primeiro, vamos entender algumas orientações importantes. As orientações com relação às atividades e como vocês vão fazer as atividades, elas estão lá no app School, tá? Então lá tem um plano de atividade, conforme que aconteceu na última semana, que eu passei para vocês, e no finzinho lá do plano de atividades tem uma atividade que vocês deverão resolver, deverão desenvolver. Essa atividade, eu vou explicar ela com maior detalhes no decorrer da aula de hoje, tá? Na aula de hoje, eu separei para vocês uma revisão daquele conteúdo que a gente começou a estudar lá no comecinho do ano sobre eletricidade, após a nossa avaliação diagnóstica, tá? Então, hoje eu vou apresentar para vocês alguns slides, retomando esse conhecimento, esse conteúdo, e ao final eu explico melhor a atividade, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Bom, então a nossa atividade tem um tema de uma introdução ao estudo da eletricidade, e eu começo com vocês, pedindo que vocês façam uma reflexão junto comigo. Vamos fazer uma reflexão mental. Pensando hoje, desde o momento que vocês acordaram, que tipo de atividade você realizou até agora? Só pense, não precisa anotar nem nada. Eu acho que em sala a gente foi fazendo algumas anotações quando fizemos algo semelhante. Que tipo de atividade você fez? Que atividade você desenvolveu até agora? Bom, pode ser atividades do tipo, levantei, escovei os dentes, tomei um banho, depois, tomei um café da manhã, e nesse café da manhã, o que você usou para fazer o café? Eu torrei um pão na torradeira, fiz um bauru e tudo mais. Até chegar no momento agora, você deve ter realizado diversas atividades. E essas diversas atividades, você deve ter usado algum equipamento elétrico. Então, vamos refletir mais um pouco, vamos aprofundar a nossa reflexão. Dentro desses equipamentos elétricos, dentro dessas atividades que você usou, qual delas, né, foi necessário o uso da eletricidade para que essa atividade seja realizada? Por exemplo, quando eu acordei e fui tomar um banho, escovar os dentes, coisa e tal. Quando eu tomei banho, eu precisei da água do chuveiro. Essa água estava quente, ela esquentou devido ao quê? Devido ao chuveiro, ou o chuveiro, então o chuveiro precisa de eletricidade. É esse raciocínio que eu quero que vocês façam. Após esse raciocínio, a gente vai começar a caracterizar esses equipamentos. Mas antes disso, o que é eletricidade? Eu pedi que vocês pensassem, refletissem dentro dessas atividades, desde a hora que você acordou, qual delas teve necessidade de usar eletricidade. Mas o que é essa eletricidade? Bom, a gente entende eletricidade como os fenômenos elétricos, né? Aqueles que envolvem cargas elétricas, ou movimento em repouso. As cargas em um movimento são chamadas de elétrons. Resumindo isso tudo, galerinha, quando eu penso em eletricidade, eu estou pensando nessa que a gente chama de energia elétrica que chega aí na sua casa, chega na minha casa, chega na casa de todos nós. Essa energia elétrica que chega aí, ela precisa do movimento de algumas coisinhas que contêm uma carga elétrica. O que é essa carga elétrica? São entes elétricos com características bem específicas, que são os prótons e os elétrons. Então, o movimento dessas cargas elétricas, dos prótons e dos elétrons, é o que a gente costuma chamar, de um certo modo, de eletricidade. Então, a eletricidade nada mais é do que o movimento dessas cargas elétricas. Pois bem, daqueles equipamentos todos que nós usamos, né, desde a hora que acordou até agora, teve eletricidade. Ok, quais foram eles? Refletindo sobre quais foram, eu elenquei aqui alguns para a gente começar a separação desses equipamentos, a organização desses equipamentos com uma característica que eles vão ter em comum. Veja só, eu elenquei aqui alguns equipamentos que possivelmente vocês usaram no dia a dia de vocês. Um chuveiro elétrico, um liquidificador, um secador de cabelo, uma TV, um computador, uma batedeira, uma bateria, quando você usa o seu celular, né, você está utilizando aí a bateria dele para estar fornecendo energia elétrica para ele funcionar. Que mais? Você usou um fusível às vezes você não percebe, mas ele está lá dentro do equipamento elétrico. Então aqui eu separei alguns equipamentos elétricos
que possivelmente deve ter aparecido aí na listinha de vocês, no pensamento de vocês. Agora vamos refletir o seguinte: esses equipamentos, quando eles funcionam, eles têm alguma coisa em comum? O que eles têm em comum? Possivelmente, esses equipamentos têm em comum um tipo de energia que ele está transformando, a modalidade de energia para a qual ele transforma. Por exemplo, vamos melhorar isso. Vamos para o próximo slide aqui, vai ficar mais fácil. Quando a gente pensa no chuveiro, no secador e na lâmpada, a lâmpada é incandescente, é essa que está aqui na imagem, tá? O que eles têm de comum? Parece que não, mas todos eles transformam a energia elétrica que chega até eles em calor, em energia térmica. Então, esses equipamentos têm em comum a produção de aquecimento. Você fala, pô, Thiago, mas a lâmpada não aquece, ela brilha. A princípio, quando a gente olha para ela, a gente vê a luminosidade que ela emite. Porém, se você for tentar retirar essa lâmpada, você vai ver que ela está muito quente. Isso acontece porque ela tem um filamento aqui no meio, que quando os elétrons passam, fica muito aquecido e emite luz, fica incandescente. Então, a primeira classificação que a gente está fazendo é dos equipamentos, daqueles do slide anterior, que está aqui nessa imagem, que tem a capacidade de produzir aquecimento, de aquecer. Separei alguns aqui: chuveiro, secador e lâmpada. A gente poderia colocar torradeira, entre outros, tá? O que mais que a gente tem em comum aqui? Tem alguns equipamentos desses que têm a função de fornecer energia, que são chamados geradores elétricos. Esses geradores elétricos, eles transformam outro tipo de energia em energia elétrica. Na imagem anterior, o que eu posso destacar para vocês é a usina hidrelétrica, a bateria, essa pecinha aqui que chama dínamo, essa pretinha, tá? E a tomada pega a energia que chega na tomada e converte para nós. A gente ainda pode ter uma outra classificação que está relacionada com o movimento. Alguns equipamentos elétricos, quando chega energia elétrica para eles, eles transformam essa energia elétrica em movimento, em energia mecânica. Esses equipamentos são chamados de receptores. Separei aqui alguns, que é o liquidificador, o toca-disco, que às vezes alguns de vocês aí não conhecem, né? O motor elétrico, a batedeira, a gente poderia citar também o ventilador, e mais. Diversos equipamentos aí que fazem essa função, mas não me vem agora na minha mente. Então, por enquanto, a gente classificou os equipamentos em 3 tipos. Os que produzem aquecimento, que são chamados de resistores, transformam energia elétrica em térmica. Os fornecedores de energia, que são os equipamentos que transformam outra modalidade de energia em elétrica, que são chamados geradores ou fontes de energia. E, por último, nós falamos dos equipamentos que produzem movimento, são chamados receptores, que transformam a energia elétrica em outra modalidade de energia. Vamos evoluir um pouquinho mais a nossa classificação, porque tem alguns equipamentos que estão de fora. A gente pode separar ainda mais aqueles equipamentos em componentes elétricos e eletrônicos. Esses componentes são dispositivos que a gente utiliza para poder fazer o circuito elétrico funcionar. Tá? Por exemplo, o fio. O fio serve para eu poder conectar um equipamento elétrico no outro. A fita isolante, para eu poder isolar e a gente poder encostar e não tomar choque, e por aí vai. Então, todos os componentes que fazem parte do circuito para poder ajudar em seu funcionamento, eu estou chamando de componente elétrico e eletrônico. Tem mais uma classificação, que são os elementos de comunicação e informação. Eu sei que às vezes você vai pensar assim, nossa, mas a TV esquenta, o computador esquenta, não sei o que lá. Tudo bem, eles esquentam, mas não são especificamente resistores. Aparelhos transformam exclusivamente energia elétrica em térmica. Eles transformam em diversas modalidades. Eles pegam energia elétrica e transformam em diversas modalidades, tá? Esses equipamentos, devido à sua função, estão aqui dentro dessa característica, dessa classificação, que são os elementos de comunicação e informação. Esses aparelhos estão aqui porque eles permitem a comunicação entre uma, duas ou mais pessoas. Tá? Bom, estamos chegando na reta final da nossa atividade. Nessa reta final, esse slide representa para vocês a atividade que vocês têm que fazer no finzinho aí do plano de atividades que vocês estão recebendo. Bom, nessa atividade, o que eu tenho que fazer, Thiago? Gente, é muito simples.
Nessa atividade tem uma tabela, onde ela tem 3 colunas, onde na primeira coluna tem o componente elétrico ou dispositivo, na segunda coluna os materiais de que esse componente elétrico ou eletrônico é feito, e na terceira coluna qual que é a função que esse equipamento desempenha dentro de um circuito elétrico. Eu coloquei aqui um exemplo de 5 equipamentos. Vocês vão preencher essa tabela com mais alguns, tá? Vai ficar por conta de vocês seguir em frente. Vocês têm que fazer igual o exemplo. Vamos pegar o soquete. Ó. O primeiro dispositivo que eu coloquei foi o soquete. Aquele dispositivozinho onde a gente enrosca a lâmpada. Esse dispositivo ele pode ser, por exemplo, de porcelana e latão. Qual que é a função de cada um desses equipamentos ali, desses materiais, perdão, da porcelana e do latão? Bom, esse equipamento, esse soquete, ele tem a função de permitir uma ligação entre a lâmpada e a rede elétrica que a gente está levando até aquele ponto, aos fios de eletricidade. Então, o soquete ele faz a ligação entre a lâmpada e os fios, permitindo que a lâmpada funcione. Eu gostaria que nessa atividade vocês fizessem exatamente isso com os 4 dispositivos que seguem ali abaixo e que acrescentassem mais alguns aí que vocês pudessem pesquisar. Não tem um limite, mas não precisa colocar 50, 60 dispositivos, depende da sua disposição aí, tá ok? Você pode colocar, sei lá, uns 10 equipamentos, uns 15, o que você achar necessário aí. E você percebeu que a gente não tinha, né, até então, uma maneira como tirar dúvidas. O colégio está pensando em uma maneira da gente poder fazer alguns webinários para a gente poder trocar ideia e discutir conteúdos e discutir até mesmo uma dúvida de vocês com relação ao conteúdo. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida durante a resolução dessas atividades, vocês podem postar lá nos comentários, no School, e aí, posteriormente, eu vou fazer um apanhado dessas dúvidas em uma próxima aula, numa videoaula, ou no nosso encontro, onde todo mundo está junto, um webinário aí, uma aula online. Eu vou discutir essas dúvidas de vocês e dou prosseguimento no conteúdo, nas atividades, tá bom? Um abraço para vocês, uma boa semana e boas atividades.